Olá, amados irmãos e irmãs, graça e paz a todos vocês. Desejamos que estejam bem com suas famílias. Vamos retomar nossa conversa sobre as Sagradas Escrituras e sobre outros assuntos de nossa fé. Então, vamos nos colocar na presença de Deus, suplicando a ação sobre nós do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo. Cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Vamos então retomar nosso percurso. Nós até o presente momento estamos vendo o sentido da palavra Bíblia, como surgiu, o que significa, como chegou até nós. Vimos que este termo tem uma origem grega. No grego, com os caracteres gregos, Biblia, os livros, biblion, os livros. Mas, amados irmãos e irmãs, também a Bíblia é conhecida como Sagrada Escritura. E isto também tem uma origem na palavra grega, numa palavra grega, do termo grego grafai, que significa precisamente escritura. Curiosamente, é o termo mais corrente para designar o conjunto dos livros sagrados, o Antigo Testamento dos judeus. Esse termo, grafai, escritura, está presente não somente no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. Os apóstolos, às vezes, se referem aos textos da Bíblia do Antigo Testamento com o termo grafai, escritura. Também, fora aí do ambiente bíblico, encontramos o uso do termo escritura, ou grafai no grego, em autores da época de Cristo, autores da época dos apóstolos e outros ali posterior a essa época. Um deles, que utiliza o termo escritura para designar o Antigo Testamento, é Filon de Alexandria, escritor judeu que viveu em Alexandria, um grande estudioso, e se dedicou também à compreensão aí, faz um registro a respeito do Antigo Testamento. E um outro autor, Flávio Joséfo, que é o principal historiador de Israel na época, inclusive a respeito da pessoa do Cristo, é um testemunho importante a respeito da historicidade, que demonstra de fato que outras testemunhas da história registraram, falaram a respeito do Senhor. Continuemos o nosso estudo. Então, esse termo
grafai, escritura, foi traduzido para o latim escriture. E com relação à palavra biblia ou biblion, simplesmente mudaram as letras gregas para o latim. Por isso é bem semelhante o nosso modo de falar, de escrever, com relação àqueles caracteres gregos, que mencionamos no início, que designava a Bíblia, as Sagradas Escrituras, Biblia, Biblion. No ambiente cristão, a utilização do termo Bíblia, vocês saberiam dizer quem por primeiro o empregou? Quando foi que fomos chamados de cristãos? Quem nos denominou assim? Já introduzindo um outro aspecto, um outro assunto para uma conversa. Mas Bíblia, qual foi o primeiro cristão a utilizar esse termo? Sabemos que foi São Clemente de Roma, por volta do ano 150 depois de Cristo. Encontramos o termo Bíblia na segunda carta de São Clemente de Roma aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 2. Não confundamos, não se trata de um texto das Sagradas Escrituras, mas um texto da literatura cristã. A carta de São Clemente de Roma aos Coríntios. Assim se expressa São Clemente de Roma na segunda carta que escreveu aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Os livros e os apóstolos declaram que a igreja existiu desde o princípio. Os livros, então a Bíblia, e os apóstolos declaram que a igreja existiu desde o princípio. Penso, amados irmãos e irmãs, que a respeito do significado do termo Bíblia, a nossa compreensão já é bastante adequada, já é suficiente. Vejamos agora como a Bíblia está dividida. Como está dividida a Bíblia? Em duas grandes partes, sabemos: Antigo Testamento, Novo Testamento. O Antigo Testamento, na nossa Bíblia, na Bíblia traduzida pela Igreja Católica, como essa daqui, a Bíblia de Jerusalém, tem um total de 46 livros. Já a Bíblia hebraica, a Bíblia protestante, 39 livros. Então, 7 livros a menos. O Novo Testamento tem um total de 27 livros. Aí, tanto para católicos quanto para protestantes. Inclusive, há uma edição da Bíblia que foi feita conjuntamente a Igreja Católica com algumas igrejas evangélicas ou protestantes. A Bíblia denominada TEB, Tradução Ecumênica da Bíblia, que no outro momento de conversa, nós iremos demonstrar essa Bíblia, também falar a respeito dela. Há outros modos de designar essas duas partes, Antigo Testamento, Novo Testamento? Sim, há.
há quem se expresse, fale dessas do Antigo Testamento ou da Bíblia como sendo o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento. Primeiro Testamento, Segundo Testamento. Eu prefiro a forma mais usual e corrente, que é no Antigo Testamento, Novo Testamento. Entretanto, algumas poucas vezes aparece também, no que diz respeito ao Antigo Testamento, alguns denominarem Velho Testamento. Velho Testamento. Não sei se o irmão, a irmã que nos acompanha aí da sua casa e que certamente tem também ao menos uma ou algumas Bíblias, quem sabe, saberia dizer isto, sabia disso. Alguns falam de Velho Testamento, mas atenção, não é o modo correto de falar, sobretudo na nossa língua portuguesa, porque Velho Testamento tem um sentido pejorativo, um sentido negativo, transmite uma ideia de coisa ultrapassada, de coisa que não presta, de algo que depositamos ali, descartamos. Ninguém, por exemplo, vai a um museu, um museu de artes e assim por diante, ver coisas velhas. Você encontra lá coisas antigas, coisas antigas que têm um sentido melhor, um sentido mais positivo. Então, prefiramos Antigo Testamento, Novo Testamento, como é mais usual, ou como outros, Primeiro Testamento, Segundo Testamento. Eu prefiro, como disse, Antigo Testamento, Novo Testamento. Entretanto, você sabia que também há uma subdivisão ou algumas subdivisões no que diz respeito ao Antigo Testamento? Como o Antigo Testamento está organizado? A primeira parte do Antigo Testamento é o chamado Pentateuco ou Torá. Pentateuco no grego, Torá na língua hebraica. Penta é 5, teuco. Nós traduzimos logo por livros, Mas teuco significa rolos, porque se refere ao modo como as escrituras eram feitas e guardadas naquela época. Não era neste formato, era de fato no formato de rolos, no pergaminho. Um outro assunto que podemos tratar em nossas conversas sobre as Sagradas Escrituras: em quais materiais a Bíblia ou Sagrada Escritura foi escrita? Quais foram esses materiais? Foi sempre no papel, na celulose, como temos agora? Aguçando a sua curiosidade, você pode pesquisar também a respeito disso. É importante, porque aumenta a nossa veneração, ao passo que aumenta a nossa compreensão das Sagradas Escrituras. E o trabalho da igreja, dos monges copistas e tantos outros que fizeram chegar até nós no formato que temos. Então,
primeira parte do Antigo Testamento é denominada Pentateuco ou Torá. Quais são os livros que compõem a primeira parte do Antigo Testamento? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Vamos repetir? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, são livros que formam a primeira parte do Antigo Testamento, o Pentateuco. No Pentateuco encontramos, segundo alguns estudiosos, 50% de leis, nos falam sobre leis, e outros 50% de narrativas, como a vida dos patriarcas, o feito dos patriarcas e assim por diante. O Pentateuco tem uma importância singular, porque ele é a base de toda a Sagrada Escritura. Todos os acontecimentos e ensinamentos posteriores têm relação com o Pentateuco. Vejamos, fala da criação do Gênesis, criação do mundo, do universo, criação da humanidade, o pecado original. Então ali, a teologia da salvação que se inicia, depois o Êxodo, a grande libertação do povo do Egito, liderado por Moisés, a Páscoa que celebramos, a teologia da Páscoa e a Páscoa nova estabelecida por Cristo para a compreensão está ali no Pentateuco, no livro do Êxodo. Então, de fato, uma narrativa de fundamental importância. Penso que, para não exceder muito e para dar oportunidade ao irmão de fazer, quem sabe, um resumo, pôr em dia a sua pesquisa. Como eu chamei a atenção, muitas informações vocês encontram, inclusive na própria Bíblia que vocês têm à disposição. Então, podem observar as referências que temos, podem observar as listas que trazem, os mapas que traz, as introduções. Tudo isto serve bastante bem para a sua formação. Vamos então concluir nosso bate-papo, nosso momento de diálogo em torno das Sagradas Escrituras, sabendo que isto é apenas uma introdução, apenas estamos começando a percorrer um caminho. Quero levar esta Bíblia, ir cantando em procissão, e feliz como quem leva a luz do céu em sua mão. Ergo bem alta esta Bíblia, ei-la entre nós e o bom Deus, é bênção que a terra desce, é prece que sobe ao céu, é bênção que a terra desce, é prece que sobe ao céu.
Senhor esteja convosco. Abençoe o Deus todo misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Saúde e paz para você, meu irmão, para a sua família. Fique em paz.